Afinal de contas, o que vale mais a pena numa viagem? Andar de Uber pela cidade ou andar de transporte público? O que você acha? E é nesse vídeo que eu vou explicar pra vocês as principais vantagens e as principais desvantagens de usar os dois meios de transporte aí quando você tá viajando. Ao se deslocar da cidade, vale mais a pena você pegar um transporte privado ou você ir de transporte público mesmo? Então me acompanhe nesse vídeo pra você ter essas informações preciosíssimas no vídeo de hoje. Hello, amigues! Tudo bem com vocês? Gente, pois é, o conteúdo de hoje vai ser a respeito de um tema que muita gente me indagou no Instagram, eu já cheguei até a criar enquete por lá. E hoje eu vou dar algumas dicas pra vocês a respeito de deslocamento nas cidades em que vocês vão conhecer. Essa dica vale, inclusive, gente, se você tá saindo ou chegando até o aeroporto, né? Tem bastante gente também que comenta aqui no canal quando vem pra Curitiba, se tem algum meio de transporte mais viável aí pra poder sair do aeroporto de Curitiba, ir pra região central da cidade, enfim, o que vale mais a pena. Então eu vou listar aqui pra vocês algumas experiências vividas por mim mesma, então que eu posso dizer com propriedade o que eu acho mais fácil, o que eu acho mais viável, quais são as vantagens e as desvantagens de cada meio de transporte aí. Vamos lá. Gente, é claro que quando a gente vai falar de meio de transporte é um pouco delicado esse assunto porque vai muito da tua preferência. Tanto o que você gosta, o que você acha mais legal, quanto a questão financeira, né, gente? Porque a gente sabe que o transporte privado, ele tende a ser, claro, mais caro, mas também mais confortável do que o transporte público, né, gente? Então, assim, dependendo da cidade que você vai visitar, às vezes não é muito seguro você ficar se deslocando aí com bagagens em algum transporte público, né? E em outras regiões é tão mais barato e tão mais fácil que às vezes o transporte público ele sai ali na cara do aeroporto. Você já desembarca e já tem algum meio de transporte que consiga te levar para várias regiões da cidade, né? De fato, o transporte privado é bem mais confortável, né, gente? Você tem aquela vantagem de você sair do aeroporto, simplesmente chamar um aplicativo ali pelo teu celular ou também mesmo contratar o serviço de um transfer, se você achar melhor, né, gente? O transfer, ele é como se fosse um Uber, né, um aplicativo, só que ele é voltado para você e para tua família, né, gente? Na maior parte dos casos, os transfers podem ter também carros, quando é para levar um menor grupo de pessoas e em alguns casos até vans ou micro-ônibus, dependendo da quantidade. E também tem, gente, aquela questão de que transfer pode ser só pra você, só pra tua família. Às vezes pode até ser que você pague um valor mais caro pra ter essa exclusividade. E em outros casos você consegue ir até o teu hotel com transfer compartilhado, tá? Então o transfer ele vai pegar um certo grupo de pessoas ali do aeroporto ou até do teu hotel, dependendo de que rota você vai fazer, e vai passar a buscar outras pessoas também pra conseguir levar até o destino final de vocês. Então, assim, gente, Uber e transfer é um meio de transporte muito confortável e também seguro, né, gente? Então você com certeza garante que o meio de transporte vai ser exclusivamente teu e nada vai te impedir de ter uma viagem linda, maravilhosa e tranquila. Já se tratando do transporte público, gente, a gente tem essa questão aí que você tá pegando um meio de transporte em que várias pessoas pegam durante o dia para trabalhar, para se deslocar na cidade e não é voltado exclusivamente para a parte turística, né, gente? O que eu quero dizer com parte turística? Que se você tá alugando um transfer para sair do aeroporto até o teu hotel, tem essa questão aí que é um serviço mais turístico, né, gente? Para quem tá vindo visitar a cidade de fato. O transporte público já existem outras pessoas na cidade que estão utilizando a trabalho, né, a serviço. Então, já não tem mais essa questão exclusiva aí só para você e também só voltado para o universo das viagens. A vantagem de utilizar esse meio de transporte público, gente, é a questão financeira, né? Enquanto um transfer pode te cobrar em torno de 200 a 400 reais para levar o teu grupo familiar de determinado aeroporto até determinado hotel, às vezes com o transporte público pegando apenas um ônibus, pagando em torno aí de 3 a 5 reais, dependendo do valor da passagem de cada cidade, você consegue ir até o teu destino sem nenhum esforço, gente. Nesse caso, você vai economizar muito. Pensa, se você estiver viajando sozinho e for pegar um transfer, digamos que você pague sozinho, pode ser até um Uber, tá, gente? Você vai viajar sozinho. O Uber vai te cobrar, sei lá, a distância ali vai dar uns 100, 150 reais. O transfer vai dar 200, 400 reais. E a passagem de ônibus tá ali entre os 3 e 5 reais. O que vale mais a pena se você tá sozinho nesse caso, né, gente?
O Uber também, gente, tem essa questão aí de... Depende, na verdade, do ponto de vista, né? Se você tá com um grupo maior de pessoas pra você se deslocar de Uber de um lugar ao outro, às vezes compensa porque você vai rachar, né? Você vai dividir o valor pela quantidade de pessoas que estará viajando com você. Então, por exemplo, vai o motorista mais 3 pessoas atrás. Então, o valor da corrida você divide entre essas 3 pessoas, né? No caso da passagem do ônibus, cada um vai ter que pagar a sua própria passagem. Mas também tem uma certa desvantagem aí, gente, se a gente pensar, por exemplo, até agora na questão da pandemia, né? Pelo menos nas cidades que eu tive e também aqui em Curitiba, o Uber só tá permitindo no máximo 3 passageiros por carro. Então tem o motorista e apenas o banco de trás está disponibilizado para as pessoas viajarem. Então não pode ir uma 4ª pessoa no banco da frente, porque é um risco para o motorista e também para o passageiro. Nesse caso, gente, dependendo da quantidade de pessoas que vocês estão viajando, vocês vão precisar chamar 2 Uber, né? 2 carros. E aí, se o destino for um pouquinho longe, é 2 carros pra pagar, né, gente? Então, nesse caso, acaba ficando meio salgadinho também, né? Vamos falar um pouquinho sobre as minhas experiências, gente, sobre as minhas viagens, pra eu poder dizer pra vocês onde que eu achei que valia mais a pena o transporte público e onde que eu achei que valia mais a pena pegar um Uber, tá? Gente, por exemplo, o aeroporto de Curitiba, tá, gente? Se vocês ainda não sabem, o aeroporto de Curitiba, ele tá localizado num município vizinho a Curitiba. Esse município se chama São José dos Pinhais, tá? Então, assim, gente, é uma região metropolitana vizinha a Curitiba. A maior parte das pessoas que vêm até o aeroporto de Curitiba vão se hospedar na região central aqui de Curitiba, né? Ali pelo bairro do Centro, do Rebouças ou do Batel, que são bairros mais hoteleiros, vamos dizer assim. Esses bairros não ficam muito perto de São José dos Pinhais, não, tá? Então, assim, é uma viagenzinha ali de mais ou menos uns 20 a 30, 40 minutos, até dependendo do trânsito, tá? Então, assim, sim, na maior parte das cidades aí os aeroportos são um pouco mais afastados, né, gente? Exceto ali a questão de São Paulo, né, gente? Que tudo depende. Acho que o aeroporto mais distante ali do centro é o de Guarulhos, mas ainda assim tá, né, meio caminho andado. E o de Congonhas tá bem ali no centro de São Paulo. Aqui no caso de Curitiba, o aeroporto Afonso Pena é o único aeroporto que tem em Curitiba e ele fica localizado em São José dos Pinhais, que é um município vizinho a Curitiba, tá? Então, assim, gente, quando você tá vindo aqui pro aeroporto de Curitiba e você vai visitar a cidade, você tem a opção de pegar um Uber ou um táxi, você tem a opção de pegar um transfer, você tem a opção de ir de ônibus de linha, né, que é o transporte público, o assunto aqui do vídeo, e também você pode pegar o ônibus executivo, gente. Ele é como se fosse um ônibus de viagem, assim, menorzinho, um micro-ônibus. Ele sai ali do aeroporto e vai passar pelos principais pontos da região central, tá? Nesse caso, gente, o que eu acho que vale mais a pena? Se você for para a região central de ônibus de linha, você vai ter que pagar em torno de 1 ou 2 passagens, porque como o ônibus está saindo da região metropolitana de Curitiba, às vezes não tem alguma linha direta que vá exatamente para a parte central, tá? Então pode ser que você tenha que pegar ônibus de 2 empresas diferentes, uma que atende a região da capital Curitiba e uma que atende às regiões metropolitanas, tá? Então, assim, além do fato de que, por exemplo, agora nessa pandemia os ônibus são mais escassos, é a cada 40 minutos, 1 hora, então eu particularmente não acho que seja uma opção viável saindo do aeroporto de Curitiba para a região central. Ou eu pegaria esse ônibus executivo, que tem a cada meia hora mais ou menos. O valor da tarifa dele para esse mês que nós estamos, gente, eu olhei no calendário porque eu tô perdida, tá? Esse mês de junho que nós estamos, o valor da tarifa é de R$15, então assim, vale a pena, tá? E ele vai até as regiões centrais, que geralmente é onde as pessoas se hospedam aqui em Curitiba. Fora essa questão aí do ônibus executivo, eu também acho que vale bastante a pena se você for de Uber, tá? Nesse caso, eu acho que como a viagem é longa e o transporte público não bate muito certo ali as linhas, talvez você vai demorar muito mais tempo pra conseguir chegar onde você quer ir, um Uber você consegue pagar aí em torno de R$20 a R$30 pra ir até a região central de Curitiba. Então, nesse caso, eu acho que vale mais a pena, tá, gente? Gente, dependendo pra onde você vai viajar, eu já acho que o transporte público é muito eficiente, e aí você não precisa contar com essa questão toda aí de rede privada, né, de transporte privado. Vou citar exemplos pra vocês que eu sempre cito aqui no canal, né? A viagem que eu fiz pra Itália, por exemplo, e também pra Buenos Aires, a gente consegue contar as duas, tá? Essa chegada, gente, né, indo até o aeroporto ou voltando do aeroporto, eu até achei que valeu mais a pena pegar um Uber justamente por causa da distância. Os ônibus não eram muito fáceis. Quando você tá viajando pra outro país, você não sabe falar a língua deles, e aí você não sabe nem como é que funciona o processo de compra de passagem, e cada região, cada país, cada cidade, enfim, tem um processo diferente, né? Eu já acho que aqui em Curitiba não é muito fácil pra quem é estrangeiro.
dependendo do ônibus que você pega, você precisa ter um cartão transporte, eles não aceitam mais dinheiro, sabe? Então, assim, você precisa ir lá na sede, na Rua da Cidadania, aqui de Curitiba, fazer um cartão transporte, pode comprar um cartão avulso também numa banquinha. Ai, gente, imagina pra quem tá vindo pra cá, que é só pegar um ônibus, às vezes você fica parado no ponto de ônibus, você nem sabe se aquele ônibus aceita dinheiro ou aceita só cartão. Complicado, né? Eu já acho que é meio complicado. Então, em outros países, eles também têm outras formas aí de se deslocar, né, nos transportes públicos, então até você ter conhecimento de como que funciona, pensa, né? Então, gente, eu já programei a minha viagem pensando em gastar apenas para chegar ao aeroporto e aí ir pro hotel, e daí sair do hotel e ir pro aeroporto, porque eu sei que eram lugares distantes, às vezes os melhores hotéis, as partes mais turísticas, né, os pontos turísticos que você vai visitar estão bem afastados do aeroporto, então não compensava se hospedar perto da região do aeroporto. E sim compensava se hospedar na parte mais turística da cidade, né, que era afastada do aeroporto. Nesse caso, gente, eu não sei se é porque o euro lá na Europa é 3 vezes não, né? Eu sempre uso 3, na verdade agora acho que deve estar 7. 7 vezes mais caro do que o nosso real, né? Do que a nossa moeda. Então, assim, você vai pagar o Uber 7 vezes mais, né? Então, gente, pra fazer uma rota ali de mais ou menos uns 5, 6 quilômetros, a gente pagou em torno de R$ 150 numa corrida de Uber, coisa que aqui em Curitiba você paga, acho que 10, 15 reais, sério. Então, é uma facadinha, né? Portanto, devido a isso, eu só prezei por pagar o Uber mesmo, por causa que o transporte público para sair do aeroporto não era muito fácil, e a gente só gastou nessa ida e nessa volta. Todos os outros deslocamentos a gente fez com transporte público, gente, ou a pé, porque em alguns casos era até fácil. Como a gente chegava de uma cidade para outra, enquanto a gente estava viajando na Itália, a gente ia de trem, então eu procurava hotéis que ficassem perto das estações de trem, que é como se fosse uma estação de ônibus, gente, como se fosse um terminal. Então, assim, fica geralmente numa parte central ou numa parte turística, ficava super fácil. Acho que raras foram as vezes que a estação não ficava perto. Na verdade, ficava tudo bem fácil, assim, sabe? E aí a gente poupava de ficar fazendo esse deslocamento de Uber, né? Então, aí já ganhei um crédito, já foi um ponto a mais. Quando a gente foi fazer um passeio em Roma, gente, eu fui lá tentar, né, me comunicar, fazer umas perguntas, pra tentar ir até os pontos turísticos que a gente queria, né, que eram mais longes, porque a cidade é grande, pra ir de transporte público, gente. Consegui, fui lá perguntar. O sistema deles era como se fosse um sistema de bilhete, sabe? Que você compra, eles imprimem um bilhetinho e aí você, tipo, carimba ao entrar dentro do ônibus. É um processo, assim, diferente. Tanto que não tem nem cobrador, sabe? Você carimba por conta própria e às vezes eles podem fazer uma fiscalização pra ver se você realmente carimbou o teu cartão, né? Caso você não tenha carimbado, você poderia utilizar de volta, mais ou menos assim. Mas lá, gente, nossa, esse negócio funciona. Entra, todo mundo carimba bonitinho, não tem fiscalização nenhuma, é incrível. Mas era uma coisa diferente e a passagem também não era muito cara, gente. Assim, é mais ou menos o valor que era aqui no Brasil, sabe? Porque eu acho que a passagem deles até não era muito cara, pelo menos no dia que a gente foi. E compensou, a gente pegou ônibus, eu vou ver se eu tenho alguns vídeos, eu vou colocar aqui pra vocês irem assistindo. A gente pegou ônibus pra se deslocar, tanto que onde a gente tinha se hospedado, a gente queria visitar o Vaticano, e o Vaticano ficava bem longe, assim, sabe? Então, nesse caso, ou era de Uber ou era de ônibus mesmo, porque era longe, não dava pra ir andando, e o Uber ia ficar muito caro, né, pagando em euro, aquela coisa toda. E eu achei que o transporte deles é bem seguro, a gente andou de noite, inclusive. Eu também peguei um ônibus lá em Pisa. A gente foi visitar a Torre de Pisa a pé, era mais ou menos uns 2 quilômetros do nosso hotel, não era muito longe, mais ou menos uns 20, 25 minutos de caminhada, bem devagarzinho, tirando foto e tal, e na volta a gente já tava cansado. E aí a gente pegou um ônibus também, eu baixava o aplicativo. Eu não lembro, gente, agora qual era o aplicativo que eu tava usando, mas hoje eu uso o Movit pra conseguir me deslocar aqui em Curitiba, então eu acho bem legal, sabe? Pra você poder saber onde você tá, pra onde você vai, quais são os ônibus que você tem que pegar, quais são os horários, aonde que ele passa. Tem até o GPS pra você saber daqui quanto tempo ele vai passar naquele ponto, então me ajudou bastante. Eu não sabia nem a cara do ônibus, mas eu ficava tudo seguindo a rota ali. Olha, ele vai passar aqui. Daí eu vi que era exatamente o nome do ônibus, que tava vindo em direção a nós, que tava constando no celular. Entramos no ônibus, desci no ponto que eu precisava, gente, funcionou. E eu faço isso aqui em Curitiba, inclusive. Quando eu vou pra algum lugar que eu não tenho certeza qual é o ônibus que eu preciso pegar, ou que horário que ele vai passar naquele ponto ali, eu faço isso, gente, ajuda demais, é fantástico. Inclusive, acho que eu vou fazer um vídeo só sobre aplicativos que eu uso pra viagem, que eu tenho certeza que vocês vão gostar.
Então, nesse caso, gente, o transporte público foi uma mão na roda, porque se a gente tivesse optado por um transporte privado, a gente ia pagar horrores, ia ser o olho da cara. E aí que também, às vezes, você vai dentro do carro, mexendo no celular, você nem presta atenção, né? De ônibus você fica mais atento, porque é transporte público, a gente acaba ficando meio receoso, assim, porque tem outras pessoas junto com vocês, tem que ficar cuidando dos teus objetos pessoais também, né? Mas, ao mesmo tempo, você aproveita, você começa a olhar a cidade, o ônibus passa por uns lugares bem legais. E eu achei super legal, gente, gostei. Mesma coisa eu ia falar, gente, pra Buenos Aires. Buenos Aires também a gente saiu do aeroporto, pegamos um Uber, porque era muito mais barato que o táxi. O táxi tava cobrando, tipo, 5 vezes o valor. Inclusive, teve uma menina, uma mulher lá de Buenos Aires mesmo, Argentina, que falou comigo no aeroporto, falou, ó, uma dica pra você, os táxis que ficam aqui no aeroporto, eles alteram o valor e cobram bem mais caro, então não vão com eles porque é mais caro. Eu não sei se todos são assim, gente, mas era uma mulher que já conhecia a cidade, né, porque ela era de lá, e ela tinha me falado isso. E eu só perguntei pro taxista qual seria o valor e realmente tava dando muito mais caro do que tava constando no aplicativo se eu pedisse um Uber. E o valor deles não tava tão caro, gente. Tava mais ou menos o que a gente paga aqui, sabe? Eu não sei se talvez porque a moeda deles é mais parecida com a nossa, ou enfim, não sei. Mas o valor tava mais dentro, assim, então não era algo tão absurdo. Era mais ou menos o que eu ia pagar aqui mesmo. E aí lá na cidade a gente se deslocava a pé, de ônibus ou de metrô, gente. Então sim, existem várias cidades, inclusive aqui no Brasil mesmo, que tem sistema de metrô. E eu acho super legal, porque aqui em Curitiba a gente não tem, tá? Então sou bem bobona mesmo, tirei foto na frente do metrô lá, agora aguentem. Tirei foto. Ai, gente, a galera ficava olhando e pensava, meu Deus, o que essa pessoa tá fazendo tirando foto dentro do metrô? Tipo, né, no nosso dia a dia, que nem aqui, se eu for pegar um ônibus pra ir pro trabalho, você vai olhar alguém tirando foto dentro do ônibus, você vai ficar assim, hein, né, nada turístico tirar foto aqui dentro, mas pra quem nunca viu, nunca andou, é algo diferente. Então, metrô eu nunca tinha andado, fui andar pela primeira vez lá em Buenos Aires, achei super legal. E sim, gente, o metrô de Buenos Aires é muito eficiente, é no horário bonitinho, é rápido, porque eu percebo aqui em Curitiba, às vezes, tem ônibus que tem a sua própria linha, que é como se fosse um metrô, mas por ter sinaleiro, por ter trânsito, enfim, acaba parando, acaba atrasando, e lá você, gente, você pula de um lado da cidade pro outro lado da cidade em questão de minutos, sabe? Então eu achei super legal, muito eficiente. E eu utilizei esse mesmo aplicativo que eu tinha usado na Itália, só que eu acho que o aplicativo não tá mais no ar, eu não tenho certeza. Eu troquei agora pro Movit, que eu já falei pra vocês, e eu gosto bastante dele. Mas eu tinha usado também. Estou nessa parte aqui, quero ir até determinado ponto turístico, o que eu faço? Aí ele mostra quais são os horários dos ônibus, onde que você tem que pegar, do metrô, no caso. Você chega lá, as placas orientam super bem, qual é o nome da estação, entrada, saída, qual que é o sentido, né? Simplesmente não aconteceu nada de errado, a gente se virou super bem. Eu também tenho alguns vídeos de metrô, as fotos que eu tiver eu vou colocar aqui pra vocês verem. Mas deu tudo certo, eu achei super legal. Então, nesse caso, gente, como o deslocamento de transporte privado ia sair muito caro, a gente preferiu optar pelo transporte público, que deu super certo. Você vai tomar os mesmos cuidados que você tomaria se você tá na tua cidade, prestar bem atenção nos teus objetos, evitar de deixar celular no bolso de trás, carteira, dinheiro, enfim. Tudo que você vai tomar cuidado, né, gente? Nunca aconteceu nada, ainda bem, mas sempre existem espertinhos querendo tomar vantagem do teu descuido, né? Então, não custa nada tomar cuidado, né, com os teus itens de valor. Então, gente, vocês puderam ver que existem pontos turísticos, existem cidades, locais que vale mais a pena você visitar de ônibus porque sai mais barato, mas também você precisa tomar cuidado aí com os teus objetos. Você vai provavelmente levar um pouquinho mais de tempo para chegar em determinado lugar e às vezes compensa mais você ir pro lado de um transporte privado, né, gente? Às vezes é mais seguro, é mais rápido também. E por ser muito longe e você não ter muito conhecimento a respeito da frota de ônibus ali, das rotas de cada um deles, nesse caso a opção do serviço privado acaba saindo mais em conta. E transfer, gente, transfer eu acho que só se tiver incluso no pacote, porque os transfers que eu pude pesquisar hoje em dia, até hoje saíram muito caro, esse valor aí de 200, 400 reais para conseguir fazer um deslocamento do hotel até o aeroporto ou vice-versa. Então, se você não está viajando em mais pessoas que vocês possam reservar uma van e dividir o valor por cabeça, eu acho que nesse caso, se você está viajando em grupos menores ou até mesmo sozinho, em casal, eu acho que não compensa porque sai mais caro. Não significa que você não possa reservar, né, gente? Porque vai muito da tua preferência. Tem gente que prefere já contratar um transfer tipo City Tour para já conseguir fazer, né, um tour pela cidade, aí uma parte turística.
pode ser que valha mais a pena. Eu, pensando na economia, eu prefiro eu mesma bolar os meus roteiros, pegar transporte público ou andar a pé, porque eu acho que você vai conhecer os mesmos locais e pagando menos da metade do preço. Mas no mais é isso, gente. Deixei aqui o meu cenário do último vídeo, porque agora eu tô até com preguiça de tirar, porque tá tão bonito, né, gente? Só vou tirar aqui quando mudar pra 11 mil. Então, se vocês quiserem que esses balões saiam daqui, vocês vão ter que se inscrever no canal pra gente conseguir tirar esse 0, botar um 11 e comemorar os 11 mil inscritos do canal, beleza? Vamos ajudar a titia aqui? Certo, gente? Obrigada por me acompanharem nesse vídeo. Então, por favor, não esqueça de se inscrever no canal, de chegar já dando aquele super like, de ativar o sininho pra receber notificação sempre que tiver um vídeo novo e de me seguir lá no Instagram, porque lá tem conteúdos 24 horas por dia. E a gente vai conversando, gente. Até a próxima semana. Um beijo, bom final de semana pra todos e boa viagem pra quem está viajando nesses próximos dias. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau!